Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Quero falar contigo hoje como que o sonho de muitos brasileiros que migram para Portugal se transforma em pesadelo. Qual o grande problema do país que assombra tantas e tantas pessoas, inclusive portugueses, e como que esse problema se agravou e o que a gente pode fazer para diminuir e talvez até eliminar de uma vez por todas. Meu nome é Eric, seja bem-vindo então ao nosso canal. Uma curiosidade que eu estava vendo esses dias que eu fiquei pensando, cara, a conta não fecha. Em 2022, cerca de mais de metade da população de Portugal ganhava menos de 1.000 euros. Foi o que disse uma pesquisa, um estudo da época. Hoje nós estamos indo para 2025, né? Estou falando aqui do dia 30 de dezembro de 2024 e essa situação deve ter melhorado um pouco. Mas é verdade que ainda assim o problema não está resolvido. E basta a gente entrar em sites como Idealista, por exemplo, para a gente entender qual é o verdadeiro custo da moradia em Portugal. Hoje, em grandes centros, regiões metropolitanas, às vezes até um pouco afastadas, para você ter uma moradia, você não vai gastar menos de 800 euros. Muitas vezes para um quarto, o famoso T1, um apartamento T2, que seja. E para você ganhar um salário mínimo, que vai estar líquido ali na faixa de uns 800 euros, mais ou menos, você conseguir arcar com um custo desse, não é fácil. Isso torna o país um problema imobiliário, uma crise imobiliária que vem se agravando ao longo do tempo. Não é de hoje isso. Mas o que acontece, né? Portugal, ele já foi eleito várias vezes como um país de alta qualidade de vida. A gente pode avaliar os índices de segurança, está entre os países mais seguros do mundo. É um país onde se tem educação, onde se tem saúde, é um país com um bom clima, com uma culinária fantástica, muito atrativo por próprios europeus que vão passar férias lá. E tem um fator que é importante também, que atrai muita gente. Sejam pessoas que têm dinheiro, que vão de outros países para lá, sejam pessoas que moram na União Europeia, que é o fator poder de compra. Com 1 euro em Portugal, você compra muito mais do que na França, do que na Alemanha, por exemplo. Porque o poder de compra para você ir no mercado é muito melhor do que nesses outros países. Não é à toa que se consegue viver com relativamente pouco, vamos assim dizer, em Portugal. Mas a questão da moradia está se tornando um problema que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, pelo menos não a curto prazo. Hoje em dia, nós vemos com essa estatística que tantas pessoas ganham menos de 1.000 euros, que isso me deixa alarmado, até porque quem já conhece o canal sabe que a gente também está, eu e minha família aqui no Brasil, estamos aguardando o nosso processo para ir morar lá em Portugal. E morando lá, viver essa realidade. A gente ainda enxerga que vale a pena correr esse risco. Claro, não de uma forma aleatória. A gente está se planejando para isso já faz alguns meses, para não dizer um ano por aí. E então, a gente analisando esses dados nos chama muito a atenção. Mas quais são então as alternativas para a gente poder amenizar os riscos de viver na rua ou de dar tudo errado, aquele sonho virar um pesadelo? Não é comum a gente ver manchetes de pessoas, de brasileiros, sobretudo, vivendo até mesmo nas ruas, e às vezes até com emprego, mas que não consegue custear o valor de uma moradia. Bom, pensando por cima, a gente consegue achar três estratégias, três formas, né? No meu caso, e até compartilho isso para vocês, a gente está indo em 5 pessoas, sendo 4 adultos, né? E mais a nossa filha Ayla, que tem 4 anos. A nossa ideia, a princípio, é repartir um valor de um aluguel. Morar num apartamento de 3 quartos, um T3. Dessa forma a gente consegue então dividir os riscos, os custos. E é claro, a gente está indo com um pouco de dinheiro, né? A gente vendeu a nossa moradia. Eu e minha esposa, pelo menos, nós não tínhamos a nossa moradia quitada, mas era um certo valor já que nos dá um pouco de segurança. E nós estamos indo com vista de procura de emprego, né? Há notícias de que vai mudar o processo, CPLP, não vai precisar mais necessariamente ir com visto de procura de emprego, a gente vai poder ir como turista e solicitar lá mais para frente. Mas ainda nessa data que eu estou gravando esse vídeo, dezembro de 2024, isso está sendo especulado, então não foi decidido ainda. O presidente não sancionou a lei e nem disse muito menos quando que vai acontecer, nem como. E o que isso vai de fato poder favorecer a nós. Como a gente já está ali
há mais de 100 dias com o processo aí aguardando o nosso retorno do consulado, né? Que é um prazo também que se estendeu bastante. Se você segue a gente no canal já sabe disso. Então a gente está essa expectativa. E o que nos chama a atenção é, se a gente vai para um país que o poder de compra é bom, mas a moradia é cara, essa balança tem que ficar equilibrada. E para pagar ali 800, 1.000 euros no aluguel e ganhar até menos que isso de cara, até porque a gente é estrangeiro, está indo para lá para dar a cara a tapa, né? Não dá para esperar um valor maior que isso, é um risco muito alto. Então a gente indo em mais pessoas pagantes ali para dividir, ratear os custos de moradia e demais custos, internet, luz e por aí vai, é uma forma de ter mais segurança. Ali a gente já consegue reduzir pela metade o valor disso. Mas Eric, essa é a meta de vocês? Vocês querem migrar para morar juntos assim para sempre? Não, não é a nossa meta. A gente já tinha aqui uma vida estável, de certa forma, que nós moramos no Brasil, que é em Curitiba. Porém, a gente decidiu ir para lá e nada melhor do que começar a vida desse jeito. Mas não é uma meta ali a médio e longo prazo. A nossa ideia é a segunda estratégia que eu penso que é mais plausível para muitas pessoas, que assim como nós sonham ou até mesmo já estão indo para lá, que é comprar um imóvel. Por mais que após pandemia os juros tenham subido muito em toda a Europa, que é um país desenvolvido, né, em comparação ao Brasil, ainda assim os juros lá são muito mais baratos. Mesmo a gente dando um valor, convertendo, rasgando real em euro, porque o euro está um absurdo, está subindo muito, e isso até é matéria para uns próximos vídeos aqui no canal. A gente ainda assim vale a pena dar uma entrada, financiar um imóvel lá, porque o valor da parcela vai cair consideravelmente. E a gente vai fugir do valor especulativo dos arrendamentos, que são os aluguéis lá em Portugal. Então essa é uma segunda estratégia. Se você tem condições de vender a sua casa, vender seu carro, juntar um dinheiro para ir lá e dar entrada no imóvel, é muito mais vantagem do que você ficar ali correndo o risco de cada vez mais subir os valores dos aluguéis até chegar a um ponto que fique insustentável arcar com esses custos. Mas uma terceira forma que eu queria destacar para você que acompanha nosso canal e sonha de repente em morar lá também, é a possibilidade de você trabalhar remoto e morar numa zona mais afastada, seja uma zona mais interior, uma zona de interior, uma zona que você tenha moradias mais baratas mesmo. Porém, essa é uma estratégia perigosa. Por que eu falo isso? Nós brasileiros, quando vamos para lá, a grande maioria precisa estar trabalhando presencial no lugar. Se você vai morar num lugar muito afastado que não tenha fábricas, que é um dos grandes chamarizes para os brasileiros, que se tem muita oportunidade lá de trabalhar lá em Portugal, se não tem fábrica, você vai estar pagando um aluguel barato, mas não vai estar conseguindo se sustentar, porque você não vai ter trabalho. Já quem trabalha, por exemplo, de forma home office 100% e já vai às vezes ter um currículo, já tem uma ideia, uma indicação, um trabalho, tem isso claro, definido que vai dar certo trabalhar home office, é uma excelente estratégia, porque você vai conseguir unir o útil ao agradável. Vai continuar ganhando ali o seu salário, né, independente de ser o mínimo ou um pouco mais, ou até muito mais, mas você vai conseguir sim achar arrendamentos, aluguéis muito mais barato que em grandes centros. E isso é uma forma sim de viabilizar o teu custo de morar em Portugal sem correr aquele risco de virar um pesadelo o seu sonho. Essas são 3 estratégias e eu vou falar mais detalhadamente não só destas, mas também de quais e como a gente vai fazer isso, qual a nossa ideia, o que a gente está pensando em imóvel. A gente contratou até alguns serviços também em Portugal que estão nos ajudando nesse processo, mas isso é para você que também sonha, passa por isso. Se você quer entender como que nós estamos fazendo, te convido, clica aí embaixo, segue a gente, curte, compartilha, comenta também a sua opinião, é muito importante, inclusive para ajudar outros membros do canal, para ajudar também a nós, até com as nosso destino, para saber qual a melhor forma de fazer essa mudança. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.